onde a gente abria mais mão da liberdade em prol de segurança e períodos onde a gente abria mais mão da segurança em prol da liberdade. E no final do século XX, ele identifica que o ser humano nunca antes na história tinha aberto tanta mão de segurança em prol da liberdade. Mas aí a gente pode se perguntar, que liberdade é essa que o ser humano contemporâneo da sociedade ocidental experimenta, né? E quando a gente lança um olhar, né, faz uma observação sobre a nossa época, a gente vai ver que nós identificamos a liberdade com a possibilidade de escolher entre muitas coisas. E aqueles que têm, talvez, a mesma faixa etária que eu, que devem se lembrar que há 40 anos atrás, a gente ia ao supermercado e tinha infinito menos possibilidade de escolha entre pacotes de bolacha, pastas de dente, tudo era muito mais reduzido. E se a gente voltar mais tempo atrás, aos relatos dos nossos avós, a gente vai ver que a vida deles tinha menos possibilidade de escolha. Não só em termos de consumo, mas possibilidade de escolha em termos de profissão. A mulher, né, a gente sabe que ainda enfrenta muitas dificuldades, mas assim, em termos de escolha profissional, escolhas afetivas, tudo, as possibilidades de mobilidade, não só mobilidade social, mas poder viajar, tudo isso era muito mais restrito. E da década de 80 em diante, a gente vai ver como a nossa sociedade de consumo, ela vai nos oferecer cada vez mais possibilidades de escolha e de compra, e como a nossa consciência vai começando a associar essas possibilidades de escolha a uma maior felicidade. Tanto quanto mais eu sinto que eu posso escolher, mais aparentemente eu sinto que eu sou feliz. Mas será que essa possibilidade aparentemente infinita de escolhas de consumo, de parceiros, né? Hoje em dia a gente tem até aplicativos para encontrar pessoas e aparentemente, né, são possibilidades infinitas de escolha nesse campo. Será que isso nos traz de fato mais satisfação? Será que isso nos oferece maior felicidade como pessoas? E o que muitos pesquisadores têm observado é que, na verdade, a gente experimenta o oposto disso. Que enquanto mais possibilidades de escolha nós temos, mais inseguros nós ficamos a respeito daquilo que nós escolhemos. Mais angustiados nós ficamos, mais insatisfeitos com aquilo que finalmente a gente escolheu, desde pasta de dente, pares de sapato ou parceiros. Porque a gente fica ao mesmo tempo imaginando se a gente escolheu certo, se lá fora no mundo não existe algo que satisfaria melhor as nossas necessidades. Então, é muito interessante a gente pensar, será mesmo que ser livre é poder escolher dentre infinitas possibilidades de consumo? Isso é, de fato, liberdade? E aí, junto com esses sentimentos de angústia e de ansiedades contemporâneas, a gente também precisa se perguntar, se o ser humano é livre, vamos deixar isso por pergunta, é livre para escolher, e o que isso implica, a liberdade, a gente deveria pensar, ela vem envelopada, ou ela traz dentro de si uma certa responsabilidade pela escolha que eu faço, porque as escolhas que eu faço, elas têm um impacto no mundo ao meu redor, em diversos âmbitos, e de novo a gente pode olhar para a nossa sociedade e hoje em dia a gente percebe como o resultado das nossas escolhas, muitas vezes inconscientes, por exemplo, o consumo exagerado, leva a uma produção exagerada de lixo, a gente sente o impacto ambiental muito intensamente na nossa época e é impossível não associar isso com um determinado modo de vida que cada um de nós leva e que, somado, tem profundos impactos na vida do planeta.
Então, a questão da responsabilidade que vem junto com a nossa liberdade, ela é inescapável, apesar da gente não ter muita vontade de pensar a respeito dela, mas as nossas ações, elas têm um impacto. O que significa que a liberdade está profundamente imbricada com a discussão a respeito da ética, né? Da maneira com a qual eu estabeleço relações através das minhas ações e das minhas escolhas com o meu entorno e com as pessoas com as quais eu me relaciono. E aí é bem interessante, numa palestra que está disponível no YouTube, chamada A História Natural do Mal, The Natural History of Evil, o Bauman oferece essa palestra em lembrança ao evento do Holocausto, e durante essa palestra ele cita uma experiência que ficou muito conhecida na década de 60, que foi realizada na Universidade de Yale, por um psicólogo chamado, Milena, a palestra se chama A História Natural do Mal, The Natural History of Evil. E nessa palestra ele cita essa experiência que foi realizada por um pesquisador chamado Milgram. Existe até um filme que antigamente estava disponível na Netflix a respeito dessa pesquisa. O que esse pesquisador fez? Ele chamou várias pessoas para participarem de uma pesquisa e disse que ele estava estudando melhores formas de aprendizado. E para realizar essa pesquisa, ele tinha selecionado algumas pessoas, essas pessoas respondiam perguntas, mas estavam conectadas com eletrodos. O que ele queria dos voluntários é que eles ficassem atrás de um vidro e quando as cobaias respondiam errado, eles tinham que apertar um botão e a cobaia lá ia receber um choque. E quanto mais erros ela cometesse, maior a intensidade do choque. O que os voluntários para essa pesquisa não sabiam é que, na verdade, as cobaias eram eles, né? Que aquilo que estava sendo encenado na frente deles, as pessoas que estavam respondendo as perguntas não experimentavam não levavam esse choque, mas elas encenavam que elas, de fato, estavam sentindo bastante dor. E o que o Milgram provou, e esse era o ponto exato do Zygmunt Bauman, é que confrontados com uma figura de autoridade, uma grande parcela, a gente poderia dizer praticamente a metade das pessoas que participou desse experimento apertava o botão, mesmo sabendo que lá do outro lado do vidro, ou imaginando que lá do outro lado do vidro as pessoas estavam experimentando muita dor. Uma pequena porção dos voluntários sentia um prazer perverso em apertar o botão. Pequeno. E uma pequena porcentagem desses voluntários se recusou a apertar o botão. E o que o Bauman estava colocando, claramente, é que o mal, ou a possibilidade de cometer um ato que prejudica os outros seres humanos, ele está em todos nós. Nenhum de nós pode dizer a priori de que, confrontado com uma situação, não apertaria o botão. E o resultado dessa experiência foi muito escandaloso, porque depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas tendiam a ficar muito horrorizadas com o que tinha acontecido na Alemanha e a imaginarem que eram pessoas muito, muito perversas que tinham feito tudo aquilo. E o que o Milgram estava provando nessa pesquisa é que o ser humano médio é capaz, e não porque dentro dele vive uma grande perversidade, mas porque muitas vezes, por ouvir a autoridade, aquilo que vem, como uma indicação, a figura do cientista de jaleco branco, que sabe o que está fazendo, Então, se ele sabe, logo o que eu estou fazendo não deve estar tão errado assim. E no final dessa palestra, uma moça pergunta para ele assim: Dr. Bauman, será que a gente não está estudando coisas erradas? Será que a gente não devia estudar? Por que essa pequena porcentagem de pessoas se recusa a apertar o botão? O que leva um ser humano a se opor a algo que vem dessa figura de autoridade,
E mesmo, pensando na história da Segunda Guerra, em outras situações muito difíceis, o que leva as pessoas a arriscarem muitas vezes sua própria vida, ou o que significa pôr em risco pessoas da família para ajudar pessoas que precisam. Da onde vem esse impulso? Será, pergunta essa moça, que não era isso que a gente devia estar estudando? E aí o Bauman responde que foram feitos estudos, agora eu não vou saber o nome da pessoa que ele cita nessa palestra, o inglês dele não era muito bom, ficou um pouco difícil de entender, que era uma socióloga que pesquisou muito seriamente essas situações nas quais as pessoas passaram por cima da sua própria segurança no sentido de ajudar outras pessoas, né? E ele disse que essa pesquisadora tentou correlacionar todas as variáveis sociológicas respeitáveis, reconhecidas pela sociologia, com esses atos morais, éticos, né? Então, de que classe social elas vinham, qual era o nível educacional que elas tinham, qual a religião que elas tinham, enfim, uma série de variáveis. E o que ela encontrou foi que não foi possível correlacionar nada. Essas ações eram executadas pelas pessoas das mais diversas origens sociais, com os mais diversos níveis de formação pessoal, pessoas com doutorado, pessoas analfabetas, com as mais diferentes religiões. Então, não era possível, por uma determinante sociológica, prever ou imaginar que aquela pessoa poderia, confrontada com uma dada situação, ter uma ação assim, né? Uma ação ética tão importante, né? Tão determinante. E aí eu vou fazer um pequeno salto histórico, né? Porque na história da filosofia a gente tem, eu sei que eu vou simplificar bastante agora, a obra do Nietzsche, que foi um autor estudado pelo Steiner. O Steiner dedicou um livro à obra do Nietzsche, e um autor muito importante no sentido de, no século XIX, no final do século XIX, fazer uma denúncia, né, de uma moral burguesa, uma moral apoiada numa moralidade muitas vezes hipócrita, normas religiosas e de conduta humana prescritivas, e que muitas vezes o Nietzsche dizia diminuíam a capacidade do ser humano de viver em toda a sua plenitude, em toda a sua potência, de expressar de fato aquilo que ele trazia dentro de si. E é muito interessante, a gente discute pouco, talvez dentro no nosso ambiente antroposófico, essa leitura que o Steiner faz no sentido de reconhecer e concordar com essas críticas que o Nietzsche fazia à sociedade. Porém, existe um momento onde o Steiner se desvia grandemente disso que o Nietzsche propõe, né? Porque o Nietzsche propõe que o mais forte possa se expressar e ocupar mais espaço na sociedade, mas para o Steiner, ser livre das normas, das regulações exteriores, das prescrições morais, não torna de fato o ser humano livre. É claro que todos nós experimentamos em vários condicionamentos para as nossas ações. E os condicionamentos são inúmeros, vão desde os valores com os quais nós crescemos no nosso ambiente familiar, os valores que nós recebemos da escola, mas também outros, né? Que tem a ver com o nosso temperamento, que tem a ver com a nossa constituição física, que tem a ver com o contexto histórico no qual nós nascemos, o país onde nós nascemos. Nós temos vários condicionamentos para a nossa maneira de ver o mundo e para a nossa maneira de agir no mundo. Todos esses são condicionamentos que a gente consegue reconhecer. E existem os condicionamentos internos, e esse é exatamente o ponto que o Steiner fala. Atuar no mundo a partir dos nossos impulsos ou dos nossos instintos pode ser uma coisa que nos constrange e nos obriga
a ação da mesma forma como a gente poderia estar sendo constrangido por alguma norma que vem de fora, que vem do Estado, que vem dos pais, que vem da sociedade, né? E nós não somos livres, segundo Steiner, em nenhuma das duas situações, nem quando o constrangimento vem de fora, nem quando o constrangimento vem de dentro. E aí a gente tem um ponto de divergência entre o Steiner e o Nietzsche, né? Porém, diz o Steiner, existe a possibilidade do ser humano de transcender esses condicionamentos, né? Então, para o Steiner, as normas morais, elas têm sim um valor para reger as nossas relações em sociedade, enquanto o ser humano busca em si mesmo um caminho que oriente as suas ações e que não esteja determinado nem de fora e nem de dentro. Isso é uma ideia extremamente contemporânea, né, extremamente contemporânea, e não tão fácil da gente compreender. E aí eu queria dizer para vocês que eu acho que a pessoa que melhor trabalha esse tema no nosso meio aqui é o Jonas Barr, quando ele desenvolve os trabalhos, né, o estudo a respeito da filosofia da liberdade, que é o grande livro onde o Steiner desenvolve passo a passo esse caminho. É um livro que começa com duas perguntas fundamentais, uma pergunta a respeito da possibilidade do ser humano conhecer verdadeiramente, conhecer a essência das coisas, e ao conhecer, religar, né, as nossas experiências, o mundo sensório, do qual nós nos sentimos interiormente separados, com nós mesmos. Então, à medida que eu percebo, e no ato de conhecer, eu ligo, né, os meus pensamentos, meus conceitos, aquilo que eu percebi, na busca por essa ordem do mundo, eu me reconecto com o mundo, né? Mas o Steiner fala, não é só a respeito do mundo exterior, né, dos fenômenos que estão externos a mim, que eu teço pensamentos, que eu teço conceitos. Aquilo que acontece dentro de mim também pode ser fruto da minha observação, dos meus pensamentos. Os meus sentimentos são fenômenos também que eu posso reconhecer, que eu posso nomear, e ao reconhecê-los, nomeá-los, eu também integro dentro desse plano de conhecimento. Então, o Steiner propõe um caminho a partir do qual a gente estuda a ação do mundo e percebe que a gente tem como se fossem degraus de motivações para o nosso agir. Alguém toca a campainha e a gente vai abrir a porta, e essa é uma resposta imediata que a gente dá a um estímulo que vem de fora, né? Uma reação praticamente condicionada, onde a minha consciência participa muito pouco. As coisas acontecem, eu encontro uma pessoa, ela me diz palavras agradáveis ou palavras desagradáveis, isso que eu escuto desperta em mim sentimentos, em função deles eu também posso agir, né? Depois também eu posso não agir só a partir dos meus sentimentos, né? Mas também a partir de ideias, né, que eu estudo, através da lembrança de experiências passadas, e essas lembranças das experiências passadas, ou coisas que eu aprendo a respeito do mundo, podem orientar minhas ações também. Mas o Steiner descreve de uma maneira assim muito, muito detalhada como eu também posso aprofundar o meu pensamento e me sintonizar, né, e ser capaz de intuir, através dessa atividade de pensamento, que não tem a ver com esse nosso pensamento que rege a nossa vida cotidiana, ser capaz de me conectar com ideais, e esses ideais se tornarem motivo da minha ação. E nesse campo, o Steiner vai dizer, eu não sou coagido a agir no mundo a partir desses ideais, mas eu posso, por amor a esses ideais com os quais eu me conecto, atuar no mundo. E aí eu
a gente se lembra, né, desse exemplo que o Bauman traz, dessas pessoas, que é bem bonito na palestra, ele fala, quando a gente procura a origem do bem, a origem dessa ação ética, da onde ele vem, e no final da palestra ele diz, talvez nós nunca vamos descobrir da onde ela vem, né? O Steiner no livro não diz da onde ela vem, mas ele diz, é possível através de um trabalho interior, eu agir sim através desse impulso, né? Desses ideais. E não existe nada que me obrigue a pôr no mundo uma ação que eu intuo a partir disso. E esses ideais, eles estão num plano que a gente diria, né, no plano universal. Porém, ele vai dizer, no momento em que eu concebo uma ação a partir disso, e que eu resolvo pôr no mundo, não porque eu estou constrangido por uma determinação externa, nem por um impulso interno, mas por amor a essa ação que eu quero de fato cultivar e pôr no mundo, eu preciso fazer com que esse ideal caiba na minha situação de vida particular. Então, para o Steiner, não vão existir duas pessoas que, confrontadas com a mesma, se conectando com o mesmo ideal, possam agir da mesma forma. Não é possível a gente prescrever normas éticas ou morais genéricas, porque a situação de cada um de nós é muito particular. O espaço onde a gente pode agir no mundo, ele é um espaço determinado. As pessoas que nós encontramos são aquelas pessoas, né? Não pessoas genéricas, a Maria, o João, se eu sou professor, são os meus alunos, né? São os meus colegas, é o meu parceiro ou minha parceira. E é nessa situação específica, nesse momento histórico, dia 30 de março de 2021, no Brasil, com tudo isso que a gente vivencia, que essa situação precisa encontrar o seu lugar. E essa capacidade que o ser humano tem de ser criativo e de, baseado nesse conhecimento e nesse olhar da realidade, encontrar um veículo para a sua ação, ele vai chamar de fantasia moral. E aí ele vai dar mais um passo e falar, só que essa realidade onde eu quero atuar, ela tem suas próprias leis de funcionamento. Se eu quero educar uma criança e eu tenho uma ideia do que fazer com ela e que eu quero colocar essa ideia em prática, eu preciso saber quais são, né, as leis de crescimento e de desenvolvimento infantil. Caso contrário, minha ação ela pode ser prejudicial. Se ela não estiver em harmonia com o âmbito no qual eu quero atuar, na vida profissional, na vida pessoal, na sociedade, ela não vai ser uma ação boa. Ela só se torna boa quando ela é capaz de se sintonizar com essa realidade na qual eu vivo, com, né, as normas, as leis que regem essa ação, né? E aí a gente pode se perguntar, e essa ideia, né, de que é através do indivíduo que surgem novos impulsos morais no mundo, que eu pessoalmente considero uma ideia muito contemporânea, significa que são os indivíduos a fonte da moralidade, ou da ausência dela, a gente poderia dizer também, né? É via cada indivíduo que novos impulsos morais podem entrar no mundo e que nós não estamos condenados a simplesmente repetirmos algo que fazia sentido talvez para os nossos antepassados, mas que hoje para nós não faz mais. E aí eu queria compartilhar com vocês, também é um dado histórico, agora eu não saberia dizer qual é o nome dessa mulher, mas na época da Revolução Francesa, uma mulher escreveu um livro que talvez seja, no mundo ocidental, um dos primeiros livros a respeito do direito das mulheres. Ela escreve e
consegue publicar esse livro no qual ela discute vários dos costumes da época do século XVIII que faziam com que as mulheres ficassem à mercê, sempre, né, sob tutoria dos homens da família, primeiro dos pais, depois dos maridos, e tivessem quase nenhuma autonomia sobre a sua vida particular, suas possibilidades de escolha, inclusive a administração de seus bens, né? Esse livro que é publicado lá no final do século XVIII, não sei se 1790 mais ou menos, ele encontra quase nenhuma repercussão, né? Foi preciso, a gente pode dizer, mais 160 anos, 170 anos, para que lentamente, no início, finalzinho do século XIX, começo do século XX, nós tivéssemos cada vez mais mulheres e cada vez mais homens também, que dentro deles encontrassem uma ressonância para essas ideias. Então, vários indivíduos que separadamente começam a questionar o papel da mulher e entender que a mulher, ela tem que ter um papel diferente na sociedade, uma maior autonomia. Mas isso só acontece quando a gente tem massa crítica. E hoje, no século XXI, nós sabemos muito bem que existem muitas pessoas que ainda não compartilham esses ideais em relação à necessidade da mulher poder se autodeterminar. Mas o que é interessante a gente pensar é como em algum momento esse impulso surge, alguém é capaz, né, de colocar no mundo, através de um livro, essas ideias, e depois, lentamente, cada vez mais pessoas se conectam com isso, e isso depois pode levar às nossas mudanças no plano das leis. Então, para o Steiner, é via o indivíduo que novos impulsos éticos e morais, e ele não faz separação dessas duas palavras, mas é via o indivíduo que esses impulsos entram na nossa sociedade, né? E aí eu queria dar o passo para a questão da pedagogia Waldorf, né? O que significa educar para a liberdade, né? Se o Bauman tem razão e não existem determinantes sociais para esse agir livre, esse agir ético, não determinado, como que a gente educa para a liberdade? E eu acho bem bonito, isso é um começo de talvez de uma conversa, de uma pesquisa, que a gente deve fazer. O Steiner, num livro chamado Pedagogia, Arte e Moral, ele descreve como nós criamos bases, não garantimos, criamos bases nas diferentes fases do desenvolvimento infantil, para que mais tarde na vida adulta o ser humano possa ser capaz de um ato assim. E aí ele nos mostra que primeiro a gente precisa respeitar cada uma das fases do desenvolvimento infantil. E quando a criança ela é bem pequena, de nada adianta a gente fazer prédicas morais, né? A criança é imune, graças a Deus, a esse tipo de abordagem, mas nós criamos uma base futura para essas ações em liberdade, ações éticas, quando nós somos um bom modelo nesse campo. Quando nós adultos que estamos ao redor da criança, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pela nossa maneira de estar no mundo, nós podemos servir como exemplos a serem imitados. E que essas experiências que a criança pequena tem na imitação do seu ambiente, elas criam uma base que o Steiner vai chamar de base inconsciente para a atuação ética e moral. Quando a gente olha para o segundo setênio, Steiner vai dizer que, na verdade, nós criamos uma base que seria semi-inconsciente para essa atuação moral, uma base afetiva para a atuação moral, quando através de todas as narrativas que permeiam o segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, o professor estimula na criança a simpatia pelas ações éticas e morais, pela coragem, né? Pela empatia em relação às outras pessoas,
e a antipatia em relação às ações moralmente questionáveis. Porém, o Steiner fala, isso é muito interessante, a gente normalmente não fala a respeito disso. Ele diz o professor tem que se abster de levar para dentro da sala de aula o seu próprio código ético e moral, né? Ele precisa ser capaz de deixar um espaço de liberdade para que a criança, a partir de si mesma, desenvolva esses sentimentos. Claro, a gente pode dizer, o professor de classe, os professores de matéria, eles escolhem o conteúdo que eles levam e como eles trabalham esse conteúdo com os alunos. Porém, se conscientemente os professores, né, se seguram e, de novo, não utilizam a sala de aula para fazer prédicas, mas deixam as histórias falarem por si, a criança vai desenvolver, então, essa base afetiva sobre a qual, então, a ação ética pode mais tarde se desenvolver. E, por último, quando ele olha para o ensino médio, ele vai dizer, bom, esse é o campo aonde os jovens vão ter que fazer, nesse período dos 14 aos 21, um balanço de tudo que eles receberam da sua família, dos seus professores, do seu ambiente, e encontrarem por si próprios as referências que eles vão usar para se desenvolverem na vida. Então, esse é o âmbito onde a gente tem que imaginar que o jovem não vai sair uma réplica da sua família, o jovem não vai sair uma réplica da sua escola, mesmo se a gente acha que a escola Waldorf é maravilhosa, né? Não será uma réplica dos seus professores, mas ele está a caminho de se constituir como indivíduo e encontrar suas próprias referências de atuação no mundo, né? Não tem tantos textos assim, nos quais o Steiner tenha falado a respeito disso, mas esse eu acho que é um texto muito bonito com o qual a gente pode se ocupar e em conversa com aquilo que o Steiner coloca como um ideal realmente, né? Porque não existe para o Steiner um ser humano que seja totalmente determinado nem totalmente livre. Se nós olharmos para nós mesmos assim com um pouco de objetividade, nós vamos ver que talvez muito pouco, quase nada do que nós fazemos ou fizemos ao longo da vida, a gente pode qualificar, como o Steiner fala, como um impulso verdadeiramente livre. Mas para o Steiner, a forma mais alta de moralidade é a que pode advir do indivíduo livre, é a que pode vir desses atos que são colocados no mundo por amoração e em liberdade. Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, talvez a gente possa abrir para perguntas. Não sei como nós fazemos, eu estou sem o chat, não sei se alguém... Eu estou com o chat, muito obrigada, Florência, muito bom de escutar, tão contemporâneo esse assunto, coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia hoje, você colocou aí com tanta clareza e fácil de entender, não sei se é fácil de praticar, mas de entender eu estou aqui com o chat, vou colocar para você o que surgiu, já veio uma coisa muito bonita, acho que é mais uma contribuição, que a Jaqueline lembrou da Cecília Meirelles, liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que a explique e ninguém que não entenda, né? Algo que nós todos conhecemos e contribuição da Jaqueline. Agora, se mais alguém gostaria de colocar, aqui tem Flor Saudades, tem coisas assim, colocações de carinho e de agradecimento, mas eu queria agora ver se alguém tem uma pergunta, ou se quiser... Uma contribuição também. Contribuição, ou se alguém quer abrir o microfone, pode também colocar, porque temos esse espaço neste momento. Boa noite, professoras. Desculpa, eu não vou conseguir abrir a câmera agora. Saudades da senhora. Queria, na realidade, fazer uma pergunta relacionando com a liberdade e falando do papel do professor.
E eu lembrei de um dos trabalhos que a gente fez numa das disciplinas da senhora, e durante toda a palestra da senhora eu fiquei pensando em Israel e naquele retrato, naquela imagem de São Micael sobre que ele está em cima, na verdade, de um dragão, né? Que ele ainda não executou realmente o ato de matar, como outras imagens tem de outros santos, né? E de outras divindades, inclusive. E eu fiquei relacionando muito com essa questão de estar sobre, de dominar aquilo, né? Eu pensei também nas polaridades e eu pensei nesse momento da liberdade que a gente está vivendo hoje, que a gente está super cerceado de limitações com relação à própria pandemia. E eu fiquei pensando como que esse processo assim, de liberdade, que a gente está tão limitado, a gente conseguiria dominar o que nos resta naquele momento para conseguir vislumbrar uma possível liberdade futura. E aí eu fiquei pensando nesse papel do professor de tentar mostrar para os alunos que dessa tentativa que ainda é possível eles serem livres, se Deus quiser, no futuro próximo, sobre realmente os cuidados e de ter vacina, né? De poder realmente ter não poder se infectar por essa doença terrível. Uhum. Mas eu fiquei tentando relacionar essa imagem que ela é muito forte para mim, porque a liberdade em si, quando eu fico pensando nela, ela é realmente uma coisa, como a Jaqueline colocou, ela parece que a gente imagina, mas ela é algo no ar, assim. Então, era essa imagem que eu queria colocar, que eu queria trazer, na verdade, e perguntar exatamente sobre isso, como é que a gente poderia, de fato, estimular nas crianças uma possível esperança de liberdade futura. Obrigado, era isso. Olha, Wagner, nada fácil essa sua pergunta. Eu acho que tem duas situações. Uma é um trabalho nosso como adultos de refletir a respeito justamente do que é ser livre, nesse contexto que o Steiner apresenta. Nós estamos limitados de várias formas por essa situação pela qual a gente está passando, mas eu me lembro muito daquele psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que passou pela experiência de estar num campo de concentração, talvez uma das situações onde a gente pudesse falar, bom, o ser humano está cerceado de tudo mesmo, né? Tem a mínima possibilidade de escolha. E quando ele sai do campo de concentração, ele escreve que mesmo lá, ele sentia que era possível ser livre, porque se a gente não consegue escolher as circunstâncias da nossa existência, a gente pode ainda escolher como a gente pretende reagir a elas. Que resposta nós podemos dar a elas? Isso, claro, como adulto. Esse é um trabalho que nós, como adultos, temos que fazer. Diante dessa circunstância que eu não escolhi, que resposta eu quero dar? Isso me parece que está em consonância também com esse caminho, esse olhar que o Steiner propõe de liberdade. Me parece, que eu também não tenho uma resposta, que quando a gente faz esse exercício, de alguma maneira, para as crianças e para os jovens, a gente mostra um caminho que eles ainda não podem realizar por si próprios, mas que confere, né, talvez, uma esperança que confere ter um modelo, é uma necessidade muito grande. E eu acho que nós temos na nossa sociedade muito poucos modelos, muito de pessoas que estão de fato comprometidas com essa busca ou com essa reflexão. E o jovem e as crianças precisam disso, me parece, muito. Não sei se eu respondi, Wagner. Obrigado, professora. Respondeu sim. Eu concordo sim com os modelos realmente que são bem ausentes e que realmente não é nada fácil.
Mas obrigado, viu? Obrigado mesmo. Florência, o Oi. Mário Carvalho coloca uma questão aqui. Professora Uhum. Florência, linda explanação. Na filosofia da liberdade, Steiner diz que a liberdade está ligada intimamente à questão do pensar, que é uma das perguntas do livro. Quando Uhum. pensamos no nosso mundo excessivamente materialista e ilusório, nos dando uma falsa liberdade pelo consumo, como lutar contra uma sociedade que vai totalmente contra o pensar e sim através do induzir, forçar e sem pensar apenas consumir? Mário, é Mário? Mário, É bem difícil. É um desafio diário. Vou retomar a imagem que o Wagner trouxe do dragão. Acho que é isso mesmo. Acho que nós precisamos estar muito acordados, porque de verdade a gente vive numa época de uma sobrecarga de informações, de demandas. Basta pensar no nosso celular, a gente está vendo uma notícia, já pula ali uma propaganda agora de ovo de Páscoa, de par de sapatos, de viagens, do que for, para nos distrair. Então, no campo da distração, a gente enfrenta muitos desafios. E o que o Steiner chama de pensar, de fato, não é isso que a gente usa no automatismo da vida diária. É o pensar que a gente sente estar fazendo um esforço nesse campo. E para isso é preciso ter um silêncio interno mínimo. Então, me parece que nós temos o tempo inteiro que procurar conscientemente situações ou abrir um espaço no nosso dia para ter um pequeno momento onde essa experiência possa ser vivida. Mas o desafio é bem grande mesmo. obrigada. Florência, tem uma aqui mais vinculada à pedagogia, é da Mari Sampson. Gostaria de saber como podemos ensinar a nossos filhos uma liberdade amorosa, que vem de um lugar onde a pessoa possa se expressar realmente, ser livre para ser quem se é, mas não levando em conta um papel social que normalmente está relacionado ao dinheiro ou alguma posição social. Seriam reflexos dos nossos pais, das gerações passadas, quer que sejamos alguém do mundo. O que o futuro nos espera? Será que a liberdade amorosa vem de um lugar revolucionário? Olha, eu diria que a gente pode desejar, né, que o jovem encontre esse caminho, mas se a gente quiser garantir que isso aconteça, aí a gente vai contra a liberdade que ele vai ter de encontrar o lugar dele no mundo. De um ponto de vista pedagógico, né, a pedagogia Waldorf vai dizer que a liberdade ela é uma possibilidade para o adulto, e a criança que está em desenvolvimento ainda precisa ser orientada amorosamente pelos adultos que estão ao redor dela. Então, como nós adultos, nós temos responsabilidade pela escolha que nós fazemos e a gente deve cuidar dessas três fases do desenvolvimento para que a criança receba, então, nos primeiros anos da infância, entre os 7 e os 14, os jovens, as condições necessárias. Agora, o que cada jovem depois vai escolher para si, se ele vai querer trabalhar na Bolsa de Valores ou com a agricultura biodinâmica, isso nós não podemos decidir. E é um ato de renúncia, talvez eu diria, né? Como pais, da gente entender que talvez os filhos não compartilhem os mesmos valores que nós. E é bem difícil isso, mas é da nossa realidade. Então, tudo que a gente pode fazer como indivíduo é cultivar os nossos, né? E enquanto as crianças são pequenas,
expô-los aos nossos valores, mas pode ser que o jovem chegue aos 16, 17, 18 anos e escolha para ele, faça outras escolhas diferentes das nossas, né? E o Steiner fala na filosofia da liberdade, eu acho isso bem bonito, que o homem livre respeita a liberdade dos outros homens, né? Também, de novo, é mais fácil dizer do que fazer. Muito obrigada, Florência. A Sabrina coloca aqui que eu me reencontro a todo momento com a filosofia da liberdade, sobre o amor à ação. Você pode falar um pouquinho do amor à ação, Florência? Então, o Steiner, ao longo da vida, eu acho, pelo menos até agora, nos grupos de estudo que a gente está fazendo, ele dialoga permanentemente com o filósofo Kant, que, ao falar da ética e da moral, falava do dever, né, de uma ética prescritiva, de confrontado com uma situação, eu devo me perguntar, eu devo fazer o que todas as pessoas deveriam fazer na mesma situação, né? E como a gente viu, a ética do Steiner, ela é profundamente individualista, né? É confrontado com a ação, só eu vou poder executar essa ação. Então, não é pelo dever, não é por algo que vem de fora, mas porque eu escolho em liberdade, é algo que eu quero, um impulso que eu quero pôr no mundo. De fato, que eu coloco essa ação. Mas, isso eu acho bem interessante, né? Exemplos bem do nosso cotidiano. Quando eu dirijo e o sinal fecha para mim, eu posso escolher passar rapidinho, rezando para que ninguém bata em mim, ou posso parar. Eu posso parar porque eu tenho medo de tomar uma multa, ou eu posso parar porque eu considero que as leis de trânsito, elas servem não só para a minha segurança, mas para a segurança das outras pessoas. Quando eu não paro diante do sinal vermelho, por medo da multa, eu não sou livre. Quando eu paro no sinal vermelho, porque eu sou consciente da importância do sinal vermelho, eu ajo em função a uma norma externa, mas eu não me sinto coagido a realizar essa ação. Eu ajo em liberdade. É uma diferença sutil, mas o Steiner vai, aí nesse ponto concordando com Nietzsche, vai dizer que os efeitos desse posicionamento interno, eles se fazem sentir. Porque num caso eu me sinto diminuído, e no outro eu me sinto potente, me sinto pleno como ser humano. Então, daí vem o pouco valor que o Steiner dá a essa palavra dever. Paradoxalmente, quando eu era bem jovem, estava participando de um encontro de jovens, e o professor, o Heinz Sindermann, que foi dirigente da seção de jovens, estava tratando com a gente o capítulo 9 e 12 da Filosofia da Liberdade, né? Ele disse uma coisa na palestra que eu nunca esqueci, que nós, paradoxalmente, nós somos cada vez mais livres quanto mais nós fazemos o que nós devemos. Mas não devemos no sentido kantiano, devemos no sentido de que nós reconhecemos que essa ação precisa estar no mundo e que a gente, com essa consciência, resolve colocá-la, né? Não constrangido, mas nesse espaço de liberdade. Então, é uma ação que vem acompanhada de um calorzinho, e os que estão em volta de nós percebem esse calorzinho, né? Que vem junto com a nossa ação. Mas é um tema bem difícil, né? Não sei se eu respondi de fato. Esse foi um presente, essa sua colocação maravilhosa, Florência. Muito importante, acho, para todos nós. Felipe Ramos agradecendo, a Aline também. Florência, que honra esse webinar num momento tão delicado, inspirador, grata pela partilha, sempre pontual, sensível e clara nas reflexões. Então, temos Obrigada, aqui Aline. agradecimentos. Eu gostaria de saber se ainda tem alguma pergunta, ainda temos aqui alguns minutinhos. Se alguém ainda quiser se colocar nesse tema tão atual, tão do nosso momento.
Felipe, coloque. Oi, Melanie, boa noite. Oi, Florência, boa noite. Boa noite. Obrigado por compartilhar esse conhecimento e estudo seu. Não está muito bem formulada essa pergunta na minha cabeça. Eu vou tentar falar algumas palavras, ver se a gente consegue. Quando você fala quando o Steiner fala desse agir em liberdade, que é essa escolha em liberdade, é realmente quando o ser tem a consciência do que ele faz. Seria isso, né? Nesse caminho. E aí eu penso comigo, porque vocês que trabalham com crianças, com alunos pequenos, médios, nós, mas principalmente os pequenos, quando Steiner escreveu tudo isso, foi há 100 anos atrás, né? E ele fala que era da atualidade do momento. E eu fico pensando comigo, essa pergunta me vem muito frequente. Será que hoje em dia as crianças não estão numa evolução, seres que vêm aqui para a Terra, não estão numa evolução onde não são mais setênios, assim, daquela forma, tipo, trazer essa consciência para a criança já mais cedo, jamais adultizar, não é isso, mas fazer com que elas entendam o ser que elas são, o planeta que elas vivem, a consciência de ser uma pessoa, um ser humano aqui na Terra. Não teria como fazer isso de uma forma com as crianças mais novas, já desde cedo? Olha, Felipe, você tem razão. O Steiner escreveu a Filosofia da Liberdade há mais de 100 anos, o livro é de 1896 ou 4. E a pedagogia Waldorf tem uma escola de 100 anos, né? Porém, quando ele fala de colocar as bases para a futura atuação livre, nos setênios, né, nos anos anteriores, me parece que ele faz algo que é uma medida profilática. Porque quando a gente pensa na leitura que o Bauman faz da nossa sociedade, principalmente nos últimos acontecimentos, a gente observa que o que houve como reação à vivência dessa liberdade, não importa se seja como consumo agora ou não, mas assim, liberdade sexual das pessoas, liberdade profissional, enfim, dos mais diversos âmbitos, até uma falta de sustentação que muitas vezes o Estado, a sociedade dava para essas normas, o que a gente observa é uma reação enorme a essa liberdade, um desejo pela volta de figuras autoritárias que decidem, que restringem e que limitam. E isso, para mim, como fenômeno, ele só mostra que a experiência da liberdade, ou seja, eu procurar a partir de mim mesmo, não mais a partir de referências externas, o meu caminho no mundo, é uma experiência tremendamente desafiadora, mesmo para as pessoas adultas, que dirá para as crianças. Então, quando a gente fala da criança e do jovem, a gente está falando, e o Steiner propõe que a gente cuide do jeito que ele propõe na pedagogia Waldorf, para que a planta não murche antes de atingir sua plenitude, antes do tronco estar suficientemente firme, me parece que é pensando justamente nisso. É muito difícil a gente se confrontar com situações de grande responsabilidade, todo mundo tem. Hoje em dia, a gente tem a questão: pôr a máscara ou não pôr a máscara? Sair para a rua ou não sair para a rua? Né? E a gente vê muitas pessoas com muita dificuldade de tomar essas decisões, que dizem respeito não só à preservação da vida delas, mas à preservação da vida dos outros que estão ao redor. Então, me parece que a gente não precisa antecipar nada, que a gente tem que fazer como ele propõe e cuidar muito, para que quando, como adulto, eu seja confrontado, nada garante,
mas pode ser que eu consiga encontrar uma resposta ética como o Steiner propõe, para esses dilemas com os quais eu com certeza vou me deparar, e estou me deparando na vida adulta. Então, eu continuo achando que está válido. Muito obrigado, Flor. O problema não é o interno, né? É o externo. O interno também atrapalha a gente bastante. Eu também estou com uma pergunta que também não estou conseguindo definir direito, não sei se vai ficar claro. Muito bom te ver, Florência. Tudo bom, Cris? Mas eu fiquei pensando aqui em algumas, talvez, palavras e lembra, enfim, eu acho que existe uma dificuldade hoje em dia, eu sinto, fica mais escancarado numa crise dessas, de uma que eu chamaria de uma consciência coletiva, ou da construção de uma consciência coletiva. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade imensa de sair dessa consciência. Como é que eu posso colocar? Mesmo pessoas que talvez, não que sejam mais conscientes, porque é difícil de você falar que uma pessoa é mais consciente que a outra, que se debruçam ou trabalham ou tentam trabalhar a sua consciência. Se você pegar duas pessoas que você vê que se debruçam para trabalhar a sua consciência, muitas vezes, se você juntá-las, existe uma dificuldade de se construir uma... Eu estou tentando exemplificar, não sei, mas de construir uma consciência comum. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades, até quando você fala que a gente entra numa crise, que muita gente está querendo um autoritarismo, eu acho que e a gente, principalmente que veio de uma ditadura, né? Eu acho que a gente, por muitos anos, e por uma estrutura herdada de uma ditadura, de uma educação, de tudo isso, a gente não soube trabalhar uma democracia, quase que eu vou dizer, no âmbito pessoal, uma convivência entre as pessoas, né? E eu acho que isso assim, para mim, é um dos maiores desafios hoje em dia, de como se trabalhar isso, como você desperta isso nas crianças sem trazer uma consciência antes da hora para elas, como a gente trabalhar a gente mesmo em instâncias democráticas. Quando você vê uma reunião de pais, uma reunião de condomínio, você vê que existe uma dificuldade enorme de usar instrumentos mínimos ou de colocações básicas das pessoas. E me vem toda hora à cabeça a dona Luísa Lameirão nas aulas, falando do diálogo e de que a gente só existe quando existe o diálogo, a gente só existe quando existe o outro, e a nossa... Não sei se eu estou colocando muito bem. Não, entendo perfeitamente. Mas que a gente só existe no diálogo. E eu acho que a gente peca muito nesse diálogo, na construção desse diálogo, em como a gente educa as crianças para esse diálogo. Então, eu não sei, na verdade, é mais uma colocação do que uma pergunta. Eu não sei se você tem alguma coisa, assim, se você poderia comentar alguma coisa sobre isso. Olha, eu, por sorte, Cris, assisti domingo uma palestra do pastor João Torunski, que ele deu para a comunidade. Então, eu não vou responder usando as minhas palavras, vou responder usando as palavras dele. Ele estava se referindo justamente, né, a esses problemas que surgem no encontro entre as pessoas, né, nos grupos, que todo mundo, quem já participou de reunião de professores sabe perfeitamente do que a Cris está falando, não é algo misterioso, uma experiência bem cotidiana, mas ele fala de um caminho de transformação, que passa por um lado, e isso Steiner, de uma outra forma, trabalha também na filosofia da liberdade, pelo reconhecimento que existe uma emocionalidade em nós que responde ao encontro de uma forma que às vezes não é proveitosa. E que não se trata da gente apagar essa emocionalidade que vive em nós, mas da gente ser capaz de reconhecer que o que a gente sente em relação às coisas não são as coisas mesmo. Isso eu já acho que né? Porque muitas vezes o que se confronta
nos encontros sociais é como eu sinto e como o outro sente, e sempre vai ser diferente. Cada sentimento são totalmente diferentes. Não é nesse campo que a gente vai se encontrar. Então, eu preciso, de uma certa forma, ser capaz de fazer essa discriminação. Num segundo passo, ele fala, é claro que aquilo que eu penso, que eu intuo, eu quero pôr no mundo. E quando eu me fortaleço como indivíduo, quando eu estou nesse caminho de desenvolvimento pessoal que o Steiner propõe, com mais assertividade eu quero pôr as coisas no mundo. Isso cria infinitos problemas, porque são várias pessoas que estão nesse caminho que se encontram nas reuniões, né? E aí, o pastor trouxe essa imagem que eu achei bem bonita, é como se a gente estivesse diante de um muro. E não se trata de voltar para trás, ou seja, no sentido da gente ficar mais fraco interiormente, não se fortalecer como indivíduo, mas a gente tem que ser capaz de pular por cima desse muro. E aí ele trouxe essa imagem do sacrifício, né, da Sexta-feira Santa. O que a gente sacrifica? Para o pastor, eu acho bem bonito isso, a gente sacrifica esse nosso pensamento. Então, talvez, no encontro, num grupo, eu quero tanto realizar uma coisa, mas eu preciso abrir mão, porque talvez eu coloquei esse pensamento, esse impulso, essa ideia na mesa, e o grupo, fiz a minha contribuição. Porém, a gente vai seguir com aquilo ou não vai seguir com aquilo? E eu tenho que ser capaz de abrir mão disso, dessa minha intenção. Senão fica impossível se trabalhar em comunidade. Se eu faço tanto questão de que seja a minha ideia que prevaleça. E isso, de novo, é muito mais fácil falar do que fazer. Então, me parece que nós falhamos muitas vezes porque cada um, estou pensando no meu colegiado, que são 80 professores, imagina, 80 pessoas, cada uma imbuída da certeza de que a ideia que teve é essa. E não vai poder ser, na verdade, não vai poder ser nenhuma dos 80, a gente tem que chegar numa outra formulação construída coletivamente. Então, isso é também em relação com o parceiro e com o vizinho e assim por diante, né? São, de novo, a imagem que o Wagner trouxe do dragão. Esse também é um dragão, né? O apego, ele complica muito as nossas relações sociais. Apego a esses nossos pensamentos. Então, Cris, não sou eu, é o pastor João, mas eu adorei, achei muito útil. Muito obrigada, Florência. Nós precisamos agora encerrar. Agradeço pelas perguntas, excelente palestra aqui para todos nós. Um tema tão atual, tão necessário, tantas perguntas, né? E atravesso o sinal ou não. Adorei esse teu exemplo. Tomo vacina, não tomo, ponho máscara, não ponho, né? Caso, não caso. Enfim, todas essas questões que a gente tem e como é que a gente pode pode ter liberdade diante dessas questões que o mundo está nos colocando. Então, Florência, agradecemos muito, muito a tua presença aqui hoje à noite. Esperamos que você possa voltar mais vezes durante esse ano para trabalhar esse assunto, porque ele é muito atual e muito necessário para todos nós. Agradeço também a participação de todos e todas. Venham sempre, estejam aí conosco, debatendo esses assuntos. E obrigada aos meus colegas, amigos, professores, Dona Maria do Carmo, e outros que estão aqui. Boa noite a todos. Obrigada, Flor. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada noite, a vocês. Flor. Obrigada. Um beijo enorme. Obrigada, Melanie. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Muito obrigado. Vou dormir feliz. Muito obrigada. Que isso, boa noite a todos. Muito obrigada. Abraço apertado, Flor. Beijo. Beijo, boa Páscoa a todos. Tchau, gente. Boa Páscoa. Obrigado. Boa Páscoa, professora, para todos.